Olá, boa noite. Agora eu quero falar, o recado é para você que tem muita dificuldade para dormir, tem muito pesadelo, entre aspas, pesadelo noturno, tem a sensação de estar sendo sufocado, de estar sendo acorda sem ar, enfim, essas coisas noturnas aí, tá? Que você nunca vai ouvir falar em livro nenhum, principalmente se você é católico. Ninguém vai te explicar sobre isso. Você vai passar o resto da sua vida com medo, sofrendo, tendo ataques noturnos sem saber o que é, tá? E eu vou aproveitar que eu estou aqui na minha sala, posso falar o que eu quiser, como eu quiser, não devo satisfação para ninguém. Eu posso falar o que Jesus me mandar para falar, tá? Então eu vou falar. Não tem ninguém para me impedir. Olha que sensação maravilhosa, que libertador, que libertador. Poder chegar aqui e ajudar você que tem pesadelo à noite ou que está passando aperto com criança que fala que ouve vozes, com criança que fala que tem alguma coisa no quarto dele à noite. Isso é real. Não é fantasia, não é pesadelo. Isto é real. O mundo espiritual está aberto. E tem pessoas que têm dom de ver o mundo espiritual. Se você passa por essas coisas, se você tem essas dificuldades à noite, o inimigo quer que você tome bastante remédio mesmo. Ele quer te ver dopada mesmo, porque ele faz o que ele quer, tá? Coloca depressão, coloca enfermidade, coloca vontade de se matar. Isso tudo são obras do inimigo. No outro dia, uma irritabilidade insuportável. Enfim, tudo que você ouve a ciência falar são obras de Satanás. E se você acorda de madrugada, eu vou dizer para você uma coisa. Significa que você tem um dom maravilhoso, mas o inimigo não quer que você descubra, não quer que você alcance esse dom maravilhoso, tá? Lembra como Deus falava com algumas pessoas na Bíblia? Através dos sonhos, quando a pessoa estava dormindo. Significa que você tem o dom de ouvir a Deus, você tem o dom de falar com Deus à noite. Mas o inimigo é tão astuto, que ele tenta entrar no meio. Ele não tenta, ele entra. Se você estiver em pecado, então, principalmente, aí ele consegue entrar, tá? Ele consegue interferir, te coloca um medo. Ele te sufoca, ele te aperta, ele tira o seu ar, ele faz qualquer coisa para você não ouvir a Deus, para você não conseguir alcançar o seu dom maravilhoso que Deus te deu. Ele não pode tirar. Então, ele odeia tanto quem tem essa capacidade, quem tem esse dom, que ele faz de tudo para impedir. Então, desde a infância, ele vem trabalhando, vem prejudicando a pessoa, colocando problemas psiquiátricos. Coloca. E o que acontece? Se a pessoa lógico que tem o dom. Se não, a pessoa ela tem o dom de ver o mundo espiritual, tá? Mas acontece assim que ela está em pecado. Ou alguém da família pecou, ao invés dela ver o mundo espiritual lindo, belo, maravilhoso, que é Jesus, que é os anjos, falar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, ser profeta, falar, enfim, exercer os dons que Deus deu, o inimigo vem, interfere, coloca pesadelo, coloca falta de ar, coloca pânico. Ele faz tudo para você não ouvir o que Jesus quer te falar. Ele faz tudo para você não ver Jesus. Então, se você vê primeiro, se você tem primeiro essa sensação pavorosa, como é que você vai ter coragem de abrir a sua visão espiritual? Como é que você vai ter coragem de falar, não, eu quero ver o mundo espiritual, sim. Se você só conhece o mundo espiritual que quer te matar, que te coloca terror, que te acorda no meio da noite com aquele pavor, você vai querer ver o mundo espiritual? Não vai. Então, olha a astúcia dele. Mas a partir do momento que você criar coragem e falar assim, eu quero ver o mundo espiritual. Se existe um mundo espiritual ruim, existe um mundo espiritual bom também. Então eu quero ver um mundo espiritual bom. Se é para isso que eu nasci, eu vou te dizer uma coisa: você nasceu para ver o mundo espiritual. Você tem visão espiritual, você tem audição espiritual. Você tem o direito, você nasceu para ver Jesus. Você nasceu para ouvir Jesus. Você nasceu para estar com Jesus. Você é um profeta de Deus, você tem o dom de ver o mundo espiritual. E o inimigo te enganou a vida inteira.
O inimigo te enganou, mentiu para você a vida toda, mas chegou a hora de você ouvir a verdade. Chegou a hora de você entender o seu dom. Você não nasceu para ter medo, você não nasceu para ter pavor à noite, sentir medo, vontade de morrer. Você nasceu para ser luz, você é sal e luz da terra, você nasceu para ser um profeta amado de Deus, um profeta amado de Deus. E ele coloca tristeza no seu coração, coloca depressão, ele rouba a sua energia vital. Você acorda sem força, parece que não dormiu. Você acorda exausto, com muito medo, com falta de ar. Teve dias que eu acordei, parecia que meu peito tinha sido esmagado. Tudo isso. Se você passa por tudo isso, eu vou falar com você. Abre os seus olhos. Não seja mais enganada pelo inimigo. Se você conhece alguma criança que está passando por isto, você tem que saber. Entre em contato comigo, fala, procura, estuda. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque meus filhos sofreram muito mais do que eu, muito mais que eu, porque o que eu falei, depois da pandemia, essas coisas estão muito intensas, o mundo espiritual, não, eles falaram que não vai mais se esconder, que já chega, não precisa, a gente não precisa mais se esconder, porque eles já não acreditam mais na nossa existência, eles não sabem da nossa existência, então a gente pode trabalhar sem medo, sem problema nenhum, não precisa mais esconder. Mas você que tem isso tão direto, que você sente até diretamente, fisicamente, o que eles fazem? Eles como que apagam da sua mente. Eles te colocam como se fosse uma amnésia, para você pensar que foi só um pesadelo, para você não admitir, não olhar e dizer, é um espírito mau, eu não aceito, eu renuncio, eu vou lutar contra. Você entende? Eles fazem você pensar que é um pesadelo, pensar que não é real. Eles não deixam a sua mente trabalhar, porque se você descobrir a verdade, você vai lutar contra, você vai renunciar, e se você renunciar aos espíritos maus e vencer, se você vencer a sua batalha, você consegue então ver o lado espiritual bom, mas para isso precisa de santidade. Eles sabem que Jesus só age, só fala com você na santidade. Então, o que eles colocam? Ou eles vão colocar muita tristeza, porque a tristeza também é um pecado. Eles vão colocar, eles vão tirar a sua vontade de viver. Isso também é um pecado. Vai tirar o seu amor próprio. Você vai se achar uma pessoa estranha, fora do normal. E aí, se você não se ama, você precisa se amar. É um dos mandamentos, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, é um pecado. Aí, tendo pecado, eles têm legalidade. Eles conseguem entrar na sua vida. Ai, é tanta coisa, gente. O que eu posso dizer para você para te ajudar mesmo? De fato, assim, uma coisa que mudou a minha vida, que primeira coisa, saber que você tem um dom maravilhoso, que você é uma escolhida por Deus, você é um escolhido por Deus, você é um exclusivo de Deus. E Deus tem um plano lindo para você. Você vai conseguir ver Jesus. Você vai estar cara a cara com Jesus. Eu recomendo para você o filme do Padre Pio. Padre Pio passava por isso. Padre Pio quase não dormia. Padre Pio. Vê o filme do Padre Pio. Entenda o que aconteceu com o Padre Pio, ou mesmo o que acontece com tantas pessoas nessa terra, que eu tô chocada. É isso, gente. Com as crianças tem acontecido demais. Demais. Tá? Infelizmente, eu tentei ajudar uma família, mas a família não aceitou e essa criança foi diagnosticada com autismo. Autismo, não é autismo. Ele via a alma das pessoas, ele via o espírito mal e às vezes ele queria bater nas pessoas, não queria que as pessoas chegassem perto dele. Mas antes dele chegar nesse estágio, ele falava: mamãe, eu tô vendo alguma coisa aqui dentro de casa. Mamãe, tem um monstro aqui dentro de casa. Tem um monstro que não me deixa dormir. Mamãe, eu não quero ficar no meu quarto, tem um bicho ali. A criança vai falar sempre assim, tem um bicho, ou tem um monstro, ou tem um olho. Não é fantasia, é real. Algumas pessoas têm esse dom de ver o mundo espiritual. E os espíritos maus são maus. Eles vêm colocar medo, pavor, tudo de mal, doenças. Fazer a pessoa ficar, sabe, muito irritada. E aí ele coloca medo, a pessoa vê a alma da outra pessoa.
É assim, se a pessoa tiver em muito pecado, a alma dela fica deformada, fica feia. Imagina uma criança ver ali, acordada, a alma de alguém que tá feio, que tá deformado. A criança fica com medo, é o que acontecia com essa criança. Aí ele batia, não queria que chegasse perto, e sai daqui, você é feio, você é feio. Entendeu? Não é o físico. A alma da pessoa tá feia, tá deformada pelo pecado. Então essa criança, muitas pessoas, você é feio, não quero que chegue perto de mim, não entra aqui. Foi diagnosticado com autismo. A família não me deixou ajudar. Não me deixou ajudar. E por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Você que tem alguém, algum parente, você que sofre com isso, não nega. É real. Tenta ajudar essa criança. Ela não precisa tomar remédio. Ela precisa entender que é um dom. Sabe? Um dia eu fui interceder por uma criança e a gente estava na capela. Eu fui falando com ela dos anjos. Eu vi que ela abriu o olho, ficou um pouco assustada. Eu falei assim, ela vê um mundo espiritual. Aí ela ficou emocionada, assim, de repente ela falou assim, mas existem eles também, são bonitos, existem os bonitos também. Olha, a criança vai sempre usar essa palavra, feio, e ela só conhecia os anjos feios, os anjos que davam medo. E aí eu comecei a interceder por ela, fui pedindo. Aí ela começou a ver os anjos bons, os anjos lindos, e ela falou assim, mas existem os bonitos também? Eu falei, sim, existem lindos, anjos lindos, existem eles, são luz, são lindos, não são? Então, você vai conseguir ver Jesus também. Se você já está vendo os anjos deles, eles vêm primeiro preparar para Jesus. E fui conversando com a criança ficou... Nossa, ela saiu leve, renasceu. Essa criança renasceu, acabou o medo. E eu falei, toda vez que você vê um anjo feio, muito escuro, você tem que chamar esse anjo aqui, que é forte, que é lindo. Ele vem para te ajudar a vencer esse anjo que é feio, que te deixa triste, que te faz medo. Enfim, para aquelas famílias que a criança estava precisando de psicólogo, precisando de psiquiatra, precisando de não sei o quê. Ela precisava de Deus. Ela precisava conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheçam a verdade. Conheçam a verdade. A verdade. A verdade é luz. A verdade tira o medo, tira a vontade de se matar. Você consegue ver quando alguém da sua família está correndo perigo, quando tem um espírito tentando aí rondar a sua família. E qual é? Porque não é um só. Ah, gente, é muita coisa, mas vocês têm que querer buscar, vocês têm que buscar. Uma coisa que mudou a minha vida, que eu vou indicar para vocês também, além do filme do Padre Pio, tem uma live que chama Sara Shiva, paralisia do sono. Paralisia do sono. Essa live mudou a minha vida. Eu perdi todo o medo. Eu entendi o que acontece. Eu sei agora o que acontece. Foram 2 anos da minha vida pedindo a Jesus, rezando, buscando, pedindo a Jesus o que estava acontecendo, o que é isso, que eu sofro com isso. Já não vou nem falar a minha idade, mas eu cansei de sofrer. Cansei de fingir que nada estava acontecendo, cansei de fingir que era pesadelo, cansei de fingir que não era real, que era coisa da minha cabeça, que eu tava ficando doida, que é o que as pessoas mais falam com a gente, você tá doido, você tá contaminado. Mas a partir do momento que meus filhos começaram a passar por isso, que meus filhos começaram a sofrer, o meu mais novo, então ele sofre muito, assim, né? Porque para ele é muito mais forte que para mim, muito mais, porque depois da pandemia o mundo espiritual ficou muito diferente. Eu falei assim, chega de fingir que isso não existe, chega de fingir que eu não sei, porque eu estou ficando doida. Foram 2 anos, então, pedindo a Jesus para abrir os meus olhos, abrir a minha mente, dar-me a visão espiritual e ter consciência do que estava acontecendo no mundo. E eu vou dizer para vocês, você que tem esse dom, busca porque vale a pena. Você vai salvar sua vida, salvar seus filhos, salvar a próxima geração. E nós precisamos agora ser um exército que conhece a verdade. Os filhos das trevas não podem ser mais espertos ou astutos que os filhos da luz. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que fazer diferente. Busca a sua verdade, você que sofre com isso. Qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar vocês. Chega da gente fingir que não existe. Não minta para você mesmo. Busca a verdade, porque a verdade é muito fácil. É só você pedir. Pedir e você vai receber.
buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, tá bom? Então busca a sua verdade, para de sofrer, para de sentir medo, para de sentir vontade de morrer, busca a sua verdade, tá? Então, assiste a live da Sara Shiva, Paralisia do Sono, isso vai mudar a sua vida, e não tenha medo, não tenha medo, não, você é vencedor, você nasceu com esse dom. E aí, o que você tem que fazer a partir de você entender o que acontece? O que acontece na sua mente quando você está dormindo? Você tem que agora buscar o mundo bom, o mundo espiritual bom. Conhecer, entende? Você tem que virar a chave aí, tá? Você não tem que estar sonhando, tendo pesadelo com espíritos ruins, não. Você tem que estar sonhando e caminhando em um jardim com Jesus. É Ele que quer falar com você, tá? Os dons do Espírito Santo. Você tem que ouvir e ver Jesus, os anjos do Senhor, tá? Foi para isso que você nasceu. Não minta para você mesmo, busca a verdade, tá? E não deixe de assistir, isso vai mudar a sua vida. Não tenha medo. Busca mesmo a verdade. Para de sofrer. Para de sofrer. Cuida de você, cuida da sua vida. Busca a sua verdade com Jesus, tá? Fica na paz do Senhor, que Deus ilumine a sua mente, que Deus te dê coragem e sabedoria para abrir os seus olhos espirituais, tá bom? Um abraço, fique com Deus.